Olá, vamos dar uma olhada nessa peça aqui. Isso aqui é um gráfico de cargas em pilar, certo? Onde nós vemos basicamente três solicitações principais, que é o quê? Em verde, nós temos a carga axial nesse pilar, que é bem pequena. A gente tem um pilar que está mesmo na base com 5 toneladas apenas. No centro, aqui em azul, a gente tem um momento trator, que é um momento trator bem considerável, né? Como se esse pilar tivesse engastado aqui, tivesse um mega de um vão aqui, certo? É como se fosse uma viga mesmo, certo? E momentos tratores aqui na ordem de 12 toneladas por metro, é até 28 toneladas por metro, bastante aqui, certo? E uma cortante que chega a 26 toneladas, que é uma cortante muito alta, ou seja, tem uma carga lateral nesse pilar 5 vezes maior do que tem uma carga vertical, certo? Por que um pilar assim? Bom, nesse caso é porque eu estou olhando esse pilar aqui, ó, que na verdade no 3D a gente vai ver que é esse pilar aqui, certo? Então o que a gente tem aqui? Basicamente nós temos um prédio, né, que tem alguns pilares robustos aqui, e aqui nós temos um muro de arrimo, certo? E nesse muro de arrimo, digamos, aqui vai ser uma passagem de veículos e tudo mais, tem um vão considerável, tem um vão que é um altura de 6 metros, certo? E o muro, né, de maneira que garantir uma resistência, ele escora no prédio, certo? O muro escora no prédio. Sabendo isso, então, o que acontece é que, basicamente, como o muro tem uma carga lateral, é como se fosse uma viga, certo? Não é um muro, isso aqui é uma viga, né? Não é um pilar, no caso. Por quê? Porque a carga está toda na lateral dele. Por isso que ele tem uma carga axial tão pequena e um momento trator tão alto. Porque eu tenho 6 metros de altura aqui, aplicando o momento trator, certo? Eu tenho uma viguinha aqui e uma viguinha aqui suportando, tá? Mas, se a gente sabe isso, o que a gente sabe? Bom, primeira coisa é que se o nosso pilar está com uma mega numa cortante aqui, pegando aqui a ponto crítico aqui, né? Vai ser uma cortante aqui de 5 toneladas, aqui na base 26 toneladas, com certeza toda essa cortante tem que ir para a viga, certo? A gente consegue ver isso com a deformação da estrutura, né? A gente consegue ver que com a estrutura deformando aqui, até colocar uma escala, sei lá, maior aqui, uma escala aqui, ó, eu consigo ver o quê? Que o muro tende a deformar e os pilares impedem. A gente consegue ver que os pilares que estão, as vigas, né, estão flambando. Então o muro tenta flambar, certo? Tenta deformar e os pilares impedem, eles não deixam esse muro deformar. Beleza? Mesma coisa aqui, né? Pode ver essa deformação é bem fora do padrão, certo? E o prédio com todo deforma, normal, certo? Mas a questão é, bom, se essa viga aqui está comprimida, a gente tem que seguir uma questão, que é ela tem que ser dimensionada para compressão, como pilar, certo? Mas, como que a gente sabe a primeira compressão que está nessa peça? Bom, muito fácil. A gente vem aqui e olha a compressão que a gente tem na hipótese crítica, né? Digamos, o peso próprio mais a carga permanente aqui, ó, está me dando uma cortante de quase 5 toneladas, certo? Então, a viga de cima provavelmente está com uma carga axial, né, de 5 toneladas, certo? Então, uma cortante no pilar gera uma axial na viga, certo? E aqui na de baixo, a gente está falando 26 mais 13, então a gente está falando aí 40 toneladas na viga de baixo, certo? Mas aqui que entra a primeira questão, que é uma questão que a gente tem que saber. O nosso software é apropriado para o que a gente quer dimensionar ele? É o software correto para o que a gente está fazendo? Ele foi feito para isso? Ele foi planejado com isso? Porque no caso do CPCAD, o que acontece é que quando eu pego, por exemplo, essa viga aqui, certo? E faço, está aqui a viga, então, né? Está com duas bases 10, duas bases 10 aqui, certo? E vou verificar essa viga, o que acontece? Que não tem nenhum erro, certo? Ok, não tem nenhum erro, mas o que acontece no dimensionamento dessa peça? Que ele não considera aqui, ó, meu N igual a zero, ou seja, ele não está considerando carga normal, carga axial, certo? Então todo esse dimensionamento aqui, com essa armadura aqui, não está considerando a carga axial. Ou seja, esse dimensionamento está totalmente errado. A gente está falando de uma peça de 6 metros, certo? 14 por 30, certo? Com uma carga, que, pelo que na base, a gente está falando, pegando esse mesmo, fica aqui, ó, duas barras de 10 de novo, em cima e embaixo, está falando de uma carga de 30 toneladas, 40 toneladas carregando numa peça de 14 por 30 com 6 metros de comprimento, certo? Se isso aqui fosse um pilar com 40 toneladas, um pilar de 14 por 30, ele falharia na hora, nem teria aço suficiente aqui para resistir isso. Porém, eu usei um software que não foi pensado aqui para dimensionar uma peça, tipo uma viga, com uma carga axial normal, certo? Ele sempre imagina que a carga axial na nossa peça é zero, certo? Que consegue ver claramente que não é, tanto que ele modela como se não fosse, certo? Mas nesse caso, eu fui seguindo cega no software e deu isso, certo? Então isso aqui é uma coisa muito grave, porque isso aqui na prática, essa viga vai arrebentar, essas vigas aqui vão arrebentar tudo, vai ter 6 vigas arrebentando, e esse muro vai embora, certo? Esse muro não vai ficar aqui. E aí é um problema, porque ele pode inclusive cair no prédio, certo? Então é um problema grave, certo? Então isso aqui é uma coisa que você tem que saber. O software que eu estou usando foi pensado para o que eu estou utilizando?
Ou ele foi pensado para outra coisa. Que eu estou usando o CPCAD, é um software voltado para prédios, mas não para muros de arrimo tão altos, né? Ele até tem descrições que ele não é apropriado para muros de arrimo, certo? Então ele tem esse problema aqui, e esse problema pode dar problemas graves na obra, certo? Se tivesse lá uma laje travando isso aqui, até funcionava, mas não tem, certo? O software foi pensado para uma estrutura predial, com lajes para todo lugar, que não é o caso que a gente tem aqui. Então tem uma laje travando, essa viga vai flambar para o lado, tá? Esse aqui é o primeiro problema muito grave. Bom, tá, então eu entendi que se eu for dimensionar uma estrutura, ok, não posso usar o SIP. Mas aqui a gente tem outra questão, que muitas vezes o software é programado em algumas questões específicas. Como que seria isso? Bom, vou fechar isso aqui, ó, e eu vou abrir o mesmo SIP, só que o 3D, certo? Então, abrindo o SIP 3D aqui, o que eu tenho? Mesmo pórtico aqui, certo? Eu novamente tenho uma mega carga de empuxo aqui, certo? Nessa carga de empuxo, eu tenho as mesmas vigas aqui, umas viguinhas bem pequenas aqui, ó, vigas de 30 aqui, aqui tem uns pilares de 20 por 80, aqui tem pilar de 25 por 125, certo? Então, é a mesma estrutura, certo? Mas, quando eu verifico essa estrutura, no SIP 3D, ele calcula, certo? Então, no SIP 3D, ele dá um erro grave aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu clico aqui, ó, o que eu vejo? Que ele já me causou um erro, certo? E nas solicitações normais, ele me fala, ó, essa viga está com 7 toneladas de força, não resiste, está falhando. Então, ele aqui me avisa. E aqui embaixo, pior ainda, 229%, está falhando por muito mais, ó. Então, essa viga está com menos da metade da resistência que ela precisa, certo? Então, a mesma estrutura, no mesmo pacote de softwares diferentes podem ter resultados totalmente diferentes, certo? Então isso você tem que saber na hora de dimensionar a estrutura, porque senão pode dar problema na sua obra, beleza? Isso aqui é problema. 14 toneladas, uma peça aí de 14 por 30, de 15 por 30, que é, outro lado é 14, que é 15, diferença mínima, tá? Mas a questão é, com 15 ainda falha tudo isso, certo? Então isso aqui é um pepino grave que pode arrebentar a sua obra. No dimensionamento, você considera isso? Você sabe o software que eu estou usando é feito para isso? E quais os erros do meu software? E quais os erros do meu dimensionamento? E como que eu faço para conferir o que ele está fazendo? Tá? Porque se eu não conferir, você pode fazer errado a vida inteira. Ou você pode parar de fazer errado, né? Quando o primeiro muro cair, você perder seu CREA, tá? Então isso é uma questão que você tem que pensar, certo? Mas beleza. Isso aqui é concreto armado, né? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, agora eu vou falar, mas eu estou divulgando o curso do professor Lucas Ramírez, tá? Eu vou deixar o link até aí embaixo, mas ele fala de mais de 100 erros no curso dele, erros diferentes que muitos calculistas passam. Isso aqui é um caso, né? No caso, ele não fala disso, porque o software que ele usa, que não é o meu, é o TQS, certo? Ele usa o TQS, eu uso o SIP, então tem diferenças, certo? Mas ele mostra vários erros, inclusive erros que tem em todos os softwares, tá? EBS tem, TQS tem, EBERIC tem, SIP tem, certo? Não tem nenhum software aí que é 100%, todos têm erros, e só se você souber calcular e verificar o que está acontecendo, você vai ver isso aí, tá? Então ele aborda dezenas de casos aí de coisas assim que acontecem, tá? Não é só uma, na verdade, mais de 100 coisas que ele fala, né? Tudo erros aí que a gente pode cometer no dimensionamento, tá? Então, beleza, entendido isso. Agora eu vou dar um outro exemplo, tá? E esse outro exemplo foi um erro que aconteceu, inclusive, comigo, né? Felizmente eu verifiquei e não deu problema, mas que se passasse por um calculista que só calcula, né? Não um engenheiro estrutural, um calculista estrutural, né? Um cara que só calcula e o software calcula, então ele na verdade não faz nada, né? Porque o software calcula, certo? Aí isso é um problema grave. Tá? Então, bom, o que eu estou falando aqui? Bom, aqui eu tenho 4 peças, certo? Metálicas agora, tá? Peças metálicas, certo? O que eu tenho na primeira coluna? Bom, na primeira coluna eu tenho cantoneiras duplas, certo? Então, básico de disposição aqui, ó, eu tenho cantoneiras duplas, certo? Na segunda coluna eu tenho perfis U duplos, certo? Na terceira coluna e quarta coluna também tem novamente aqui U duplo e novamente aqui cantoneira dupla. Depois a gente fala deles aqui da direita primeiro, tá? Mas a primeira coisa que eu vou falar é desses perfis da esquerda, certo? O que é isso aqui? Bom, quando nós temos uma treliça, um método de diagonais muito comum é trabalhar com cantoneiras duplas, ou perfis U duplo, nas diagonais e nos... Como que seria isso na prática? Bom, isso aqui é uma treliça, na verdade, várias treliças, né? Várias treliças empilhadas. Mas, aqui do lado esquerdo eu tenho o perfil U e do lado direito o perfil U, né? Os perfis corridos, que geralmente são perfis U, em maioria das treliças aí de pequeno e médio porte, a gente chama de banzo, certo? Banzo superior, banzo inferior, geralmente, certo? Já esses perfis aqui que fazem esses treliçados, a gente chama de montante e diagonal, tá? É só um nome de fábrica, certo? A questão é, perfis U são fáceis de encontrar no mercado,
cantoneiras são fáceis de encontrar no mercado. Só que muitas vezes não é possível encontrar na mesma loja, né, na mesma região, um perfil U externo e um perfil interno. Ou seja, não é possível trabalhar tanto com os banzos quanto os montantes com perfis U, certo? Por que isso é um problema? Bom, porque um perfil U, como ele tem duas dobras e ele tem mais aço longe do centro, ele tem um raio de giração maior. Tendo um raio de giração maior, ele tende a resistir mais à flambagem, certo? Então, uma situação interessante, né? Resiste mais com pressão, certo? Mas é muito comum em lojas de aço cantoneiras, certo? Então é muito comum em estruturas se trabalhar com perfil U, certo? Como banzo, certo? Que é a principal peça solicitada geralmente é o banzo. E nas diagonais e montantes trabalhar com cantoneira, que é um perfil que a gente pode usar dois, é um perfil menor, a gente pode usar dois deles, um de cada lado, certo? Garantindo uma simetria na estrutura, certo? E como ela está travada, digamos, ele é duplo, vai poder ser um perfil U de 125, ou 150 ou 200 e vai encaixar igual, certo? Então é uma peça aí que facilita por causa disso. Agora, tem um problema, né? Que o perfil simplesmente. O perfil ele tem um raio de geração maior, ele resiste mais com pressão, certo? Então, se a gente for imaginar uma tabela do cantoneiro aqui, por exemplo, tá? Peguei uma tabela de cantoneiros aqui da Gerdau e peguei uma tabela de perfis U, também da Gerdau, certo? Então, o perfil U mais leve que a gente tem é o 50-25, certo? Então, o perfil de 5, se eu for pegar aqui, ó, ele tem 5 de altura, 2,5 de largura, certo? Então, o perfil 50-25 com espessor de 2 milímetros, ele tem 1,38 kg, certo? E o raio de giração dele é 0,78, ok? Então, ele tem 1,38 kg, 0,78, ou seja, ele tem um raio de giração de 0,78 e, se for pensar em média aí, até 78 centímetros é um perfil que vai ter uma resistência aceitável, certo? E até 1,56 m ele está dentro do limite, certo? Se a gente quer uma cantoneira com uma resistência similar, a gente quer uma cantoneira com raio de giração próximo a 0,78, certo? Então, se a gente for aqui na tabela de cantoneiras, para eu conseguir uma cantoneira com 0,78, que eu quero aqui, então, aqui eu tenho 0,78 com 1,38 kg, a mesma cantoneira para chegar a 0,76, que é um pouquinho menos, certo? Ela tem um peso de 1,19. Só que o problema do raio de giração é que na prática ele é aqui, ó, raio de mínimo, certo? Então, na prática, eu preciso de uma cantoneira de 1,5 polegada, certo? Que tem, na prática, então, 1,83 kg, certo? Então, aqui tem 1,38, aqui tem 1,83. Então, a gente tem uma peça que tem um raio de giração muito menor para o mesmo peso, certo? Então, a cantoneira não é tão eficiente na compressão, porque eu preciso de uma peça mais pesada para o mesmo raio de giração. Ah, mas é só essa cantoneira? Não. Perfil 75-38, 2 milímetros, certo? Um perfil maior agora, certo? Ele tem um raio de giração de 1,27 e pesa 2,2 kg, certo? Então, 1,27. Que cantoneiro tem que ter para resistir com raio de giração de 1,27? Bom, para chegar a 1,27, eu tenho uma de 2 polegadas e meia, que tem 1,24, um pouquinho menos, mas é pouca diferença, certo? Ela pesa 4,57 kg, então é mais que o dobro. Ah, mas é porque ela é mais espessa? Sim. Tá, se for pensar o mesmo perfil aqui, ó, de 3 milímetros, ele ainda pesa 3,41 e tem um raio de giração de 1,26. Quando eu chegar no 4,65, aí tem 5 kg por metro aqui, 5 kg, chega a 1,24. Então, e aqui é 4,57 e 1,24. Tá? Então, apesar dependendo do caso aí, o perfil empatar, geralmente ele ganha da cantoneira na parte de resistência à flambagem, certo? Então, tem essa questão. Ele pode ser mais fino, ele ganha nisso, né? Ele ganha de radiação maior por ter mais aço longe, certo? E também ele tem duas dobras, ele tem essas duas vantagens. Tá, mas por que tudo isso? Bom, basicamente, se a gente for pegar dois perfis aqui, tá? Uma barra aqui com 1,5 m de altura, certo? Colocar uma carga nessa peça aqui, vamos lançar uma carga aí de 1,5 tonelada, só um teste genérico, certo? E mandar o software dimensionar, a gente vai ver o quê? Que basicamente sempre o perfil U vai ser mais leve que a cantoneira, certo? Então, o que eu vou ter aqui? Bom, nesse caso, rodei a estrutura, certo? E nesse caso, uma cantoneira de 1,3 por 1/8 passou com 4,25 kg. Duas cantoneiras de 1,3 por 1/8, 4,25 kg. Já aqui do lado, o perfil 7540.52 passa com 3,58 kg com folga, certo? E aqui, 4,25 com uma folga menor, certo? Mesmo perfil mais leve, 3,81 ainda passa, certo? Não, a gente vê que o perfil U acaba sendo mais econômico. Ah, mas é nesse caso, se fosse uma carga diferente, se fosse 2 toneladas, tá? Está 2 toneladas agora. Calcular isso aqui de novo, talvez eu dê um resultado diferente, certo? Calculei isso tudo novamente. Vamos ver o resultado. Cálculo
verificações aqui, ó. Desculpa, eu quero só verificar os elementos aqui. 2 polegadas para um oitavo, né? Ok, está em 66%. Então, tecnicamente, a gente pode até considerar que 1 3/4 está no limite ali, dá para ajustar para passar. 4,25 kg, tá? E aqui, os 35,40 ainda é a mesma coisa. Tá, mas e se fosse uma altura menor? Talvez tivesse diferença. Bom, vamos testar. Se a gente tivesse, sei lá, só 1 metro de altura, vamos testar novamente esse cálculo. Certo? Então, calculando novamente só com 1 metro, o que eu vejo aqui? Bom, eu vejo que aqui agora foi para 1,5 polegada para um oitavo, certo? Então, uma cantoneira mais leve agora, certo? Mas ela tem 3,64 quilos, certo? Já aqui eu estou falando de 2,79, então 3,64, 2,79, eu estou com um ganho aí em média de 25% a menos no peso só por usar perfil U ao invés de cantoneira. Então, é uma escolha bem interessante, certo? Bom, então, ok, escolha bem interessante usar isso, né? E se eu testar outra coisa, se eu tivesse lá, a carga aqui não é 2 toneladas, é, sei lá, só 1 tonelada, será que vai ter diferença? A gente pode testar de novo, vai ver que de novo vai dar a mesma coisa, certo? Então eu calculo isso aqui de novo, novamente aqui o que eu tenho? 1,4, certo? 1,4 aqui pesando 3 quilos e aqui eu tenho 2,27, novamente aí 25%, ok? Mesmo padrão está acontecendo sempre, sempre dando aí 25% a menos aí no perfil U, beleza? Sabendo isso então, a gente sabe o quê? Que o perfil U tende a ser mais eficiente. Tá, mas isso aqui é um perfil pronto, é uma cantoneira laminada pronta, que a Gerdau já entrega ela pronta. E aqui eu tenho o perfil U, ok, ele é dobrado, mas é pronto, né? É o que tem ali na loja. Eu quero o perfil U 5025, tá ali na prateleira, só pegar, certo? Pagar e pegar, certo? Mas e se eu quisesse um perfil que ao invés de ter 50/25, ele tivesse lá 40/30? Bom, eu não consigo esse perfil pronto na loja, mas eu posso encomendar, eu posso ir para uma empresa que dobra aço e falar, eu quero um perfil desse tamanho, desse formato, tá? E eles podem dobrar esse perfil e me vender o perfil da maneira que eu quero, certo? Além disso, se eu for comprar da Gerdau, o perfil já está lá. Então, ó, já está lá o perfil, o aço é o A36, é o que tem, certo? Mas se eu for pedir um perfil dobrado, eu posso pedir um perfil de maior resistência. Eu quero um aço estrutural. A 36 já é estrutural, né? Mas ele é o menor, certo? A gente for pensar, eu quero um Civil 300, certo? Um grau 42 ao invés de grau 36, certo? Bom, se eu tivesse um perfil Civil 300 aqui, colocar um Civil 300 aqui, um A572, grau 42, eu vou conseguir. Primeiro, se eu dobrar do meu jeito, muitas vezes eu consigo um raio de geração maior, porque eu faço o perfil ideal para o meu caso. E a segunda coisa é que, se eu for trabalhar com um aço de maior resistência, eu posso conseguir novamente uma resistência maior, certo? Então, são duas coisas aí que podem me ajudar bastante, certo? Então, voltando para cá, carga novamente, carga de 1 metro, de 1 tonelada em 1 metro de altura, certo? Então, a minha cantoneira, a gente já viu, né, que ela está aí com, cálculo aqui, verificando aqui, ela está com 3 quilos. Aqui a gente tem 2,27. Agora, no perfil dobrado do meu jeito agora, certo? Perfil U dobrado da maneira que eu quero. Ou seja, que ele tem um raio de geração mais próximo dos dois lados. Ou uma cantoneira também dobrada da maneira que eu quero. Eu vou ver o quê? Bom, isso foi uma coisa inclusive que aconteceu comigo, tá? Vou falar agora. Um cliente me pediu cantoneiras dobradas, certo? Bom, eu quero cantoneira dobrada na minha obra. Beleza. Mas eu falei, o perfil é mais eficiente. Não, mas é que eu faço sempre assim e eu prefiro que tu faça cantoneiro dobrado na minha obra. Beleza. Fui no software e verificando elementos aqui. Então, 2,27. Aqui eu tenho 1,87, certo? Então é menos, né? Então eu vejo que aqui eu tenho 2,27. Aqui eu consigo 1,87. Tá, quem sabe se tivesse uma altura maior, eu conseguisse ter uma opção maior, porque eu estou com o perfil mais leve em tudo, né? Então, colocar voltando para 1,5 m aqui de altura e colocar uma carga de 2 toneladas agora, tá? Agora a gente consegue ver uns perfis mais robustos aqui, certo? Então eu dimensiono aqui novamente, certo? Para ver o ideal para cada caso. Cálculo, verificar aqui. Então, cantoneira 4,87. Aqui eu tenho 3,58, certo? Aqui no perfil U, da maneira que eu quero, eu consigo 3,13. Então, 3,58. O perfil U, da maneira que eu quero, 3,13. Bom, então compensa, né? Então, se eu tenho uma obra aí e eu consigo fazer o perfil dobrado da minha maneira, eu consigo aí uma certa economia, né? 3,58, 3,13. 10, 15%. Sim, mas em uma obra aí de 1.000 metros quadrados, que a gente está falando de 10 quilos por metro, se a gente mata aí 1 quilo por metro, a gente está falando de 1.000 metros quadrados a 1 quilo por metro, a gente está falando de 1.000 quilos, está falando de 5 mil reais. É dinheiro, certo? E aqui eu estou com uma cantoneira de 2,35 quilos. Então, aqui eu tenho 3,13, aqui eu tenho 2,35. Isso que eu fiz. Tá? Eu fui no software e testei, né, para ver que o perfil deveria ser mais eficiente. E ele não está sendo, certo? O perfil não está sendo mais eficiente, ele está mais
fraco, a cantoneira dobrada é mais resistente. Por que isso? Bom, não, testar talvez outra coisa, talvez foi uma coincidência que deu. Quem sabe se ao invés de 2 toneladas, ela tivesse só 1 tonelada. Calcular de novo, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu estava usando software, só que, claro, dimensionando um galpão inteiro, mas verificando isso aqui, certo? Novamente aqui, verificando aqui, 3.64, 2.79, 2.34, novamente ganhando, e de repente aqui ganha mais ainda, foi para 1.78, o que não deveria. O perfil U deveria ser mais resistente, eu sei disso, o raio de geração é maior, como é que ele está sendo menos resistente? Ah, testar outra coisa, quem sabe, se eu tiver uma peça lá com só 1 metro de altura e colocar uma carga mais bruta, agora quem sabe com uma carga maior, aparece aí o perfil U sendo mais resistente. Não sei, testar, certo? Então calculando a estrutura aqui, ó, calculando aqui, verificando elementos, tá? 4.25, 3.58, 3.13 e aqui 2.19, tá? Então, ainda com uma diferença muito grande aqui desses dois perfis, certo? Por que isso? Bom, aí que entra uma questão. Isso aqui é configuração de software, tá? Isso aqui é um erro de programação, certo? Isso aqui eu só fui descobrir isso por quê? Porque eu sei o conceito de raio de geração, eu sei isso aí não deveria estar acontecendo, certo? Então o que aconteceu aqui, ó? Esse perfil aqui está com uma esbelteza de 113, certo? Isso aqui é uma cantoneira de 1,3, certo? Aqui eu tenho uma cantoneira de 40 milímetros, essa cantoneira aqui tem 44. Então se essa cantoneira tem 113, com 44 milímetros, essa aqui de 40 deveria ter um pouco menos, certo? Um pouco mais, desculpa, um pouco mais de esbeltez. Mas ela está com uma esbeltez de 85, certo? Então, essa cantoneira aqui é menor e está com uma esbeltez menor. Uma esbeltez menor não faz sentido. Ela deveria ter uma esbeltez maior, ela deveria ser mais flexível por ser menor. Ela é menor e mais fina, ela deveria ser mais flexível, certo? Mas ela não está sendo, certo? Isso que está acontecendo. Só que o problema é, basicamente, eu estava usando uma configuração errada, certo? Isso foi um erro de configuração do software antigo, certo? Estava usando uma norma antiga e deu todos esses erros, certo? Aceitar isso aqui, tá? Mudando para uma norma mais nova, certo? E calculando essa estrutura novamente, sem dimensionar perfis agora, tá? Então o que vai acontecer? Bom, continua aqui, ó. 4.25 passando, 3.58 passando, 3.13 passando e de repente as cantoneiras falham, certo? Então essas cantoneiras aqui estão falhando brutalmente, estão em 184%. Eu preciso de uma peça de 3.13 quilos, similar ao que eu tenho aqui, certo? Inclusive aqui passei até um perfil mais leve agora com a nova norma, certo? Mas aqui perfil muito mais pesado, 3.13 quilos, certo? O que aconteceu aqui? Basicamente, erro de configuração, certo? Aqui eu tenho 113 e agora aqui eu vou para, esbelteza aqui, 142, bem maior, tá? Mas qual foi essa reconfiguração? Bom, voltando para a cantoneira, a gente tem uma questão, que é o quê? Aqui está a cantoneira, né? Lembra esse RXRY aqui e esse RZ mínimo? Então, se eu pensar uma cantoneira, ela tem um raio de geração para esse lado aqui e ela tem um raio de geração para esse lado aqui, que era o que o CIP com a norma antiga calculava, certo? Foi configurado para a nova norma e a nova norma depois foi corrigida. Mas deixou a antiga para lá, né? Para que configurar a norma antiga se não é mais usada, certo? O que aconteceu? Bom, o perfil cantoneira, ele falando para cá, mas o eixo fraco da cantoneira não é aqui e não é aqui. O eixo fraco da cantoneira é na diagonal, certo? E o CIP antigo não calculava diagonal, certo? Ele calculava a radiação aqui, certo? Não calculava a diagonal. O que acontece quando o perfil não calcula a diagonal? Que ele falha na diagonal e a gente não fica nem sabendo, porque ele não testou a diagonal, certo? Felizmente, isso pode ser consertado, né? Eu tenho duas containers aqui, travo ela no eixo fraco, no eixo aqui, um dos eixos, e ela só vai flambar para os outros, certo? Mas, ainda assim, é um erro do software, certo? Isso aqui é um erro grave, porque se eu mandasse executar da minha maneira, ó, vou na maneira ali que o software está, certo? Calculasse a maneira que está e mandasse para a obra, eu teria um galpão falhando, tá? Não estou falando de um galpão pequeno, estou falando de um galpão de 3 mil metros quadrados, certo? Então eu teria um galpão falhando. Então eu redimensionei, eu subi disso e fiz o dimensionamento correto, porque eu testei manualmente, certo? Eu sabia, ó, eu vou usar esse software pela primeira vez, eu tenho que saber o que, que ele está calculando. E esses BOTs aqui, faz sentido esse 142 ou 67? Tá? Esse perfil aqui, faz sentido 6 BOTs? E todas essas verificações aqui que o software faz. Eu sei o que ele está fazendo ou eu estou indo na cega? Tá? Porque se você for na cega e a primeira vez passar, se passar com uma diferença de mais que 1.5, aqui está passando com 1.74, pode dar problema na obra. Tá? Pode falhar a estrutura. E quando se uma diagonal falhar, a estrutura toda vai para o saco. Tá? Não tem muito o que salvar, certo?
Mesmo com o aço de maior resistência aqui, com uma peça esbelta, eu não vou ter vantagem quase nenhuma, né? Vou voltar para o aço 562 aqui, tá? Mas, calculando essa estrutura novamente, mesmo assim o aço aqui ó, não ajudou em nada, praticamente continua 184, porque é uma peça esbelta, ela não ganha resistência com Fy elevado, certo? Então, isso aqui, você sabe o que está fazendo, porque se falhar isso aqui, vai para o buraco a obra e seu CREA, tá? Então, essa é a primeira questão. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Bom, geralmente eu não falo sobre softwares, né, nos vídeos. Eu deixo, seja reservado para os cursos, né? Mas eu estou falando isso por quê? Porque você tem que saber isso, tá? Você abre o software, você configura ele ou você vai na cega? Porque se for na cega, pode dar problema, tá? Voltando para o CPCAD agora, rapidinho, certo? Eu vou aqui no CPCAD e eu vou dar uma olhada nisso aqui, certo? Olha isso aqui. Eu vou em obra, dados gerais, e tem muitas configurações aqui, ó. Isso aqui é configuração, isso aqui é configuração, isso aqui é configuração, isso aqui é configuração, configuração. Aqui é um monte de configuração, ó. Eu clico aqui, aparece um monte de configuração diferente, certo? Eu clico aqui, aparece um monte de configuração diferente. Aqui tem mais configuração, aqui tem mais configuração, certo? E eu comecei só aqui. Eu posso vir aqui, tem configuração, certo? Eu posso vir aqui em cargas permanentes, tem configurações aqui, mais configurações aqui, certo? Aqui em vento eu tenho configurações, estado limites eu tenho configurações, aqui eu tenho configurações para tudo que é lado em um software, certo? E eu saio daquele menu, eu vou aqui e aparece mais configurações, e aparece mais configurações, e aparece mais configurações, certo? Então tem muitas configurações que você tem que saber. Eu sei o que o software está fazendo, porque se você não sabe, pode dar problema, tá? Sabendo isso, por que eu estou falando... Bom, por que eu falei de indicação do professor Lucas Ramirez? Bom, porque ele trabalhou como revisor de engenheiros, tá? Ele tem uma experiência vasta, certo? Ele sabe como que engenheiro erra, tá? O engenheiro tem muita noção errada, certo? Acha que o software faz tudo, ou acha que é só lançar e pronto. Tem vários erros que o engenheiro pode ter, tá? E o professor Lucas Ramirez, tendo trabalhado como revisor de obras por anos, ele tem noção, ele pega um projeto e já sabe onde está errado na hora, certo? Claro, isso é uma habilidade que todo engenheiro vai desenvolver, certo? Se não cair a obra antes. Mas, ainda assim, se pegar o conhecimento de outra pessoa que já tem muito conhecimento e já tem o progresso, eu sei que ele sabe que os engenheiros, como que eles erram, tá? Ele tem uma experiência prática de como que engenheiros erram, certo? Como que eles planejam errado, certo? E ele fez o curso voltado a isso, certo? Voltado a justamente mostrar erros de concepção, erros de projeto, maneiras erradas de imaginar uma estrutura, certo? Que podem sim levar a uma falha, certo? Pode sim levar a um problema grave na obra, certo? Então, basicamente seria isso, tá? Eu vou deixar o link do curso dele aí embaixo, certo? Recomendo fortemente que você assista os cursos dele. Recomendo também fortemente que você venha aqui e configure e você pense o que eu estou fazendo aqui, o que o software está me perguntando. Se você pega uma configuração e não sabe o que você está fazendo na estrutura, você sabe o que está fazendo e se você não pega as configurações, pior ainda, você nem sabe, não tem nem ideia do que o software está fazendo, tá? É a questão que você pode, muitas vezes, errar uma estrutura totalmente, porque você configura ela de um jeito e na obra executada de outro, certo? O software vem com a configuração base e ele meio que vem com umas configurações, geralmente, pelo menos o CIP eu sei que é assim, certo? Mas o CIP vem com muitas configurações, que é, vamos chutar para cima, isso aqui nas configurações, porque se um cara que não entende de estrutura pegar esse software, ele vai fazer errado, então é melhor a gente chutar para cima, certo? E também, é um dos motivos que, também nos meus cursos, né, vou aproveitar, vou fazer merchandising do meu também, nos meus cursos, por exemplo, do curso de CPCAD, eu gasto 7 aulas só em configurações, porque é muito importante a gente saber o que está fazendo. Por que a gente está fazendo, como que está fazendo, o que a configuração significa e por que eu devo usar ela assim ou assado em cada obra. Tá? Aqui também, eu vou pegar as configurações de engenheiro experiente e vou usar igual. Também não funciona, tá? Porque muitas vezes as configurações das obras que ele trabalha e as obras que você trabalha não são as mesmas. E muitas vezes, na método de trabalho dele, em alguma obra ele usa uma metodologia diferente, tá? Nem toda obra vai ter uma metodologia igual, certo? Você não pode pensar que uma casa pequena e um prédio de 20 andares vai ter as configurações ideais para aquela obra sendo iguais. Não vai ter diferenças, certo? Se for uma equipe com 3 pessoas, ou uma equipe especializada com ferreiros especializados, marceneiros especializados, não vai ser a mesma coisa, certo? Vai ter essas diferenças. Você tem que saber essas diferenças, porque senão pode dar problema, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.